Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de encontro do nosso grupo Conscious Living Spirits Group. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse momento de confraternização, dando as boas-vindas a Vivi, a Mari Ramires, a Teca e todos que estão entrando. Que essa noite seja uma noite de bênçãos e que cada um de nós possa sair daqui nutrido pela luz de Jesus, por todo o ensinamento que vamos ter na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa noite com uma leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos ler, para quem quiser acompanhar a leitura, o número 82. Quem serve, prossegue. Oi, Abigail, minha xará. Muito bom você estar aqui com a gente também. Então, nós vamos ler o número 82, quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Palavra de Jesus no Evangelho de Marcos. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observem a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrir trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porque companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Uma linda mensagem do Espírito Emmanuel. Vamos então começar a nossa noite. Vânia, boa, bem-vinda. Adriana, Iracema. Estamos todos aqui reunidos. E se tiver alguém vindo pela primeira vez na nossa casa, seja muito bem-vindo. Que bom que vocês todos estão aqui para mais uma noite. Então, agora a gente convida todos, vamos nos unir em pensamento e fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Jesus e a Deus, nosso Pai, aos mentores aqui presentes que nos cercam, que nos amparam, que possa nos ajudar para que possamos estar emanados em pensamento, para que juntos possamos aprender a lição, que com certeza vai nos trazer muita gratificação, muito fortalecimento. Toda vez que escutamos uma lição de Jesus, a gente se potencializa a viver de uma forma mais equilibrada e feliz. Pedindo aos mentores que já conseguem chegar mais pertinho da gente nesse momento que estamos com os pensamentos um pouquinho mais elevados, unidos, para que cada um de nós nesse momento já comece a receber as bênçãos das energias revitalizantes
que eles já estão enviando para cada um de nós, para que possamos estar calmos, focados no aprendizado da noite de hoje. Em particular, pedimos bons espíritos que se aconcheguem a nossa querida Susana, para que ela possa transmitir e partilhar os seus estudos conosco com muita alegria e facilidade. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão tão querido, que damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Então, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria que a nossa Susana está aqui com a gente para fazer a palestra da noite de hoje. Sua palavra está com você, minha querida. Obrigada, Biga. Boa noite a todos, companheiros. Vamos só ajeitar aqui que eu estava... Vamos voltar à apresentação para o primeiro slide. Só um minutinho. Muito bem, aí estamos. Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre a parábola do semeador. Essa parábola, talvez muitos conheçam, mas a gente gosta sempre de pensar nas parábolas dentro do contexto em que nós vivemos. O contexto atual nos fala da necessidade da multiplicação de semeadores, como nós vamos ver, de pessoas que estejam dispostas a servir. Assim como nos pede também uma posição espiritual e psicológica mais amadurecida no entendimento do tempo das criaturas, no entendimento de que cada um de nós é um solo próprio, e esse entendimento ele é essencial para que nós possamos viver e estabelecer entre nós uma sociedade mais tolerante, mais amorosa. Enfim, o tempo de hoje é um tempo onde essa parábola, de tantas e tantas maneiras, ela se torna um grande recurso para nós pensarmos a nossa vida, inclusive pensando na semente que é lançada, como nós veremos, é a verdade, é o evangelho, é a essência das verdades, não é? E que muitas vezes nós andamos descuidados desses ensinamentos. Então, de muitas formas, essa parábola nos ajuda e nos serve no momento de hoje. Vamos começar revisando a parábola aqui, para que a gente possa se lembrar dos detalhes da parábola. Então, ela diz: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no solo de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Então, muito bem. O que nós vamos analisar aqui com vocês na noite de hoje? Nós vamos olhar o contexto da parábola, as traduções, alguma coisa da tradução, os elementos e seu significado e a sua aplicação. Então, começando com o contexto, né? O contexto é onde nós encontramos essa parábola, em que contexto mais amplo. Então, nós podemos olhar os evangelhos e podemos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que ela foi colocada, porque ela foi escolhida
por Allan Kardec para ser trabalhada dentro da codificação. Então, nos evangelhos, nós vamos ver que elas se encontram em Lucas, Mateus e Marcos. No Evangelho de Mateus é interessante porque essa parábola ela faz parte de um conjunto de parábolas que são as parábolas do reino. E nós vamos olhar, então, o contexto dessas parábolas. Nessas parábolas, Jesus nos ensina sobre o reino de Deus. Então, ali ele vai dizer, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Segue a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. A parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E ainda mais 3, a parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. A parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E a parábola da rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Não sei se vocês se dão conta de quantas maneiras Jesus tentou nos ensinar sobre o reino dos céus, né? O que ele significa. E nós vamos voltar a essa passagem um pouquinho mais à frente na nossa reflexão da noite de hoje. Mas o que nós percebemos como denominador comum para todas essas parábolas é exatamente que elas apontam para nós onde o reino dos céus se localiza. Ele se localiza no interior de cada um de nós. É por isso que ele está sempre no campo, está dentro da farinha, está dentro do mar, na rede que é lançada dentro do mar, na pérola que está dentro da ostra. Ou seja, não importa como Jesus o apresenta, ele nos aponta que o reino dos céus ele será estabelecido dentro de nós, no campo das nossas almas, no campo do nosso espírito, dos nossos sentimentos, do nosso coração. Mas o dia que nós quisermos ver o mundo lá fora como um lugar melhor, esse mundo de hoje que estertora, que sofre, que agoniza, que chora, esse mundo será um lugar melhor o dia em que o reino dos céus se estabelecer na terra santa das nossas próprias almas, de tal forma que o reflexo do nosso interior seja um mundo melhor, um mundo mais pacífico como decorrência da paz que se estabelece portas adentro de nós mesmos. Dentro do Evangelho, essa parábola ela está no capítulo Sede Perfeitos. Ali, Kardec vai falar primeiro das características da perfeição, do homem de bem, dos bons espíritas, e depois vem a parábola do semeador. A parábola do semeador aí, ela vem para, então, nos falar de como é que nós vamos absorver, introjetar e viver a mensagem de Jesus, a semente lançada. Então, ela é a aplicação, né? Como nós chegaremos a vivenciar, a manifestar as características da perfeição, a sermos homens de bem ou mesmo bons espíritas, se não soubermos como absorver, introjetar e manifestar a mensagem através dos frutos do bem e da paz que nós vamos ser capazes de produzir. Então, este é o contexto e a razão pela qual ela aí se encontra. Quando nós olhamos uma questão de tradução com relação à parábola, nós vamos ver que, em alguns momentos, essa parábola ela é narrada começando assim: o semeador saiu a semear. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, e isso quem nos fala é Simão Pedro, ele ressalta
que o texto do Evangelho segundo o Espiritismo começa dizendo: aquele que semeia saiu a semear. O que é bastante diferente do semeador, porque o semeador é uma profissão, como um pintor, como qualquer outra profissão. Aquele que semeia saiu a semear significa dizer que não é necessariamente um profissional que saiu a semear, mas qualquer criatura que tem o desejo, que tem a vontade, que está conectada com a força do amor, que está conectado com o propósito da vida e toma a decisão de ser útil. Tem a vontade e opta por servir. Então, aqui a gente começa a entender que essa parábola, que o semeador somos todos nós, diz respeito a todos nós que já nos propomos a fazer mais do que simplesmente acordar, trabalhar para o nosso próprio sustento, comer, reproduzir, dormir e recomeçar o ciclo, mas fazermos alguma coisa a mais, deixando uma contribuição, cumprindo a nossa missão no nosso processo encarnatório, que é não só de trabalhar na nossa própria evolução, mas também de ajudar na evolução do nosso planeta, deixando a nossa contribuição. Então, ele vai falar, aquele que semeia. E depois que ele fala aquele que semeia, ele vai dizer que este semeador saiu a semear. E aqui é importante, porque vejamos que o semeador, ele não ficou sentado na sala da casa dele, esperando que as pessoas viessem até ele. Mas esse semeador, ele sai. E aí, nós vamos olhar dois aspectos aqui que Emmanuel ressalta em um de seus textos intitulado Semeadores. Emmanuel vai nos apontar que o semeador ele sai, ele não delega, né? Então, Abigail, você pode fazer isso para mim? Não, eu vou e faço, né? É aquele que já toma sobre si a responsabilidade e arregaça as mangas e faz o trabalho. Então, ele não delega. Mas, para além disso, sair, é importante que a gente entenda que não é só um movimento, por exemplo, de sair de casa. Eu sou semeador porque eu saio, vou ao centro, eu sou semeador porque eu saio para dar sopa, porque eu saio para fazer a caridade. O sair aí, ele vai para além disso. E é Emmanuel, então, que vai ressaltar esse significado do sair, quando ele vai dizer o seguinte: é necessário desintegrar o velho cárcere dos pontos de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, vamos encontrar a terra sufocada das almas, a terra das almas sufocadas pelos espinheiros, ralada pela pobreza, revestida de pedras, intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Então, vejamos que Emmanuel, ele nos diz que esse sair é sair da cadeira escura do eu, do interesse pessoal, é perceber, deixar de lado, como ele coloca, os nossos pontos de vista, para percebermos qual é o interesse da maioria, qual é o interesse geral, é perceber a necessidade do outro, é sair de si mesmo. O sair é sair de si mesmo, não é? Então, ele amplia esse conceito, porque alguém pode dizer, mas eu não tenho como ir ao centro, não tenho como ir fazer a caridade, mas não é necessariamente o ir físico, é um ir de disponibilidade psíquica, de disponibilidade emocional, de sensibilidade, de empatia, de perceber a necessidade e a dor daqueles que são os próximos, mais próximos. Muito bem. Vamos olhar, então, os elementos dessa parábola e o seu significado.
nós temos 3 elementos principais, que são o semeador, a semente e o solo. E vamos começar, então, com a semente. O que significa a semente? A semente é a verdade, as sementes são as lições do Evangelho, né? As palavras de Jesus. E o que é interessante com relação à semente é que, sendo ela divina, ela jamais se perde. Isso é muito importante da gente focar na condição de semeadores que todos nós somos, porque muitas vezes nós perdemos um pouco do entusiasmo no engano de que as sementes se perdem. Mas como a semente ela é de procedência divina, ela tem uma força e um poder misterioso muito maior do que nós entendemos. Então, a parábola ela vai ilustrar isso muito bem, porque mesmo quando ela cai na beira da estrada, ou seja, numa terra completamente inapropriada para que ela brote, ainda assim, o que acontece com ela? Ela serve de alimento para os pássaros. Então, ela não beneficiou aquela estrada, aquele solo, mas ela beneficia a alguém, a um outro elemento presente na vida. Então, a semente, ela jamais se perde. Quando ela cai no solo pedregoso, que é o solo raso, ela brota, mostrando a sua força. Quando ela cai no solo de espinheiros, ela brota e dá flores, que são depois sufocadas. E quando ela vai cair no solo bom, ela brota e ela dá frutos. Então, a semente, independente de onde ela cai, ela tem esse poder, porque a verdade ela não perece e ela não se perde. Ela estará sempre presente e será sempre útil de alguma forma. É importante esse entendimento no que tange a semente. Com relação aos solos, os solos somos nós todos também, porque temos alma, temos coração, temos uma terra própria, né? Então, somos nós todos ouvintes, aprendizes que estamos recebendo a semente lançada. Quando nós somos solos de beira de caminho, somos solos ainda completamente indiferentes à mensagem que chega até nós. Os solos são geralmente bastante trabalhados nas palestras espíritas, e aqui a gente vai tocar de uma forma mais breve. Temos o solo pedregoso, que é o solo raso. Geralmente, no contexto do espiritismo, são os espíritas exaltados, aqueles que chegam na casa espírita, que se encantam, que se maravilham com a beleza da mensagem e dos fenômenos, e a semente vai aí brotar. Mas como a terra não tem profundidade, logo, logo ela morre. Ou seja, assim que acontece o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, a primeira desilusão, aquele espírita, né, ele se afasta, ele vai buscar outros caminhos, outras alternativas. Há o solo espinheiro, onde já há mais profundidades, tanto que a semente ela vai brotar e ela já vai dar flores, mas aquela semente que brota, mas que vai encontrar muitos obstáculos. Que obstáculos são esses? Os interesses do mundo, né? A nossa tendência ainda, a identificação com o materialismo, com os interesses imediatos, as nossas defesas, né? O nosso ego com as suas defesas, que muitas vezes vai sufocar aquela semente. Muitas vezes o nosso ego, por exemplo, incapaz de suportar a nossa própria humanidade, ele vai, por exemplo, não lidar com a fragilidade, não lidar com as dores e, assim, roubar as melhores possibilidades para que aquela semente adubada pela própria dor, pelas próprias lágrimas, ela possa se encontrar um solo fértil
que a ajude a dar flores e frutos. Então, o nosso ego e os nossos mecanismos de defesa são, muitas vezes, esses espinheiros que sufocam a semente do Evangelho. Eu estava conversando com o Andrei Moreira, que esteve na minha casa aqui outro dia, e falava com ele sobre a necessidade que eu sinto atualmente de voltar a fazer uma terapia. Mas eu disse assim para ele, na nossa conversa, eu falei assim, mas eu não consegui ainda encontrar tempo. E assim que eu falei isso, eu disse para ele, não é falta de tempo, eu ainda não consegui priorizar. E por que a gente não prioriza? Porque a gente ainda acha que terapia é caro, que é melhor botar dinheiro no jantar, ou na renovação da casa, ou em outras coisas da terra, do que investir na nossa própria alma. Ou, às vezes, a gente faz isso porque a gente está querendo ainda adiar um pouquinho, olhar para aquela ferida, para aquela dor, a gente acha ainda que não vai conseguir suportar aquilo. Isso é espinheiro, está abafando a semente, não está permitindo que a semente se aflore. Então, a gente pensa aí, que tipo de solo sou eu? Né? Nós somos, na verdade, um campo muito grande e, assim eu penso, e em diversas áreas desse campo há pedaços, né, mais áridos, outros mais trabalhados, outros mais profundos, outros terra fértil. Terra fértil é aquela terra onde a semente cai e cai no coração daquele que já busca o efeito moral do espiritismo, ele já vai além daquele entusiasmo inicial, vai além de estar extasiado com o fenômeno, né? E ele busca realmente aplicar aquilo para a sua vida diária. E alguns solos vão produzir 30, outros 60, outros 100. Ou seja, a produção do bem é de acordo também com os nossos recursos, com o nosso estado evolutivo, com as nossas capacidades dentro do nosso processo encarnatório. Mas fica aí essa rápida análise dos solos para que a gente pense, né? Como está o solo da minha própria alma? Que tipo de solo sou eu? E a hora que a gente identificar uma parte do nosso solo que ainda está rasa, ou uma parte do nosso solo que ainda precisa de trabalho, de remoção dos espinheiros, que a gente possa conscientemente trabalhar nesse sentido. E da mesma forma que a gente pensa na questão dos solos para conosco, né? Qual a condição do solo da nossa própria alma, é importante que a gente se lembre também de que o outro é também todos esses tipos de solo, né? Então, quanto mais a gente se conscientiza da multiplicidade de condições da nossa própria alma, mais empático nós nos tornamos para entender que o outro também, às vezes, é solo raso, às vezes está envolto por muitos espinheiros, ou seja, nós não temos o direito de exigir que o solo produza antes do tempo certo, antes dele estar preparado, né, pelo agricultor, que é o dono daquele próprio solo, pelo agricultor divino, que é Deus, que vai de fora para dentro, de dentro para fora, criando todas as condições necessárias para que aquele solo se transforme, eventualmente se torne um solo mais fértil. Muito bem. E a outra parte que nós temos aqui é o semeador. Então, no que tange falamos da semente, falamos dos solos e agora do semeador. Então, no que tange ao semeador, nós vamos começar pensando em Jesus, não é? Em Jesus como aquele que recebeu das mãos de Deus o solo desta terra para que ele jogasse as sementes da vida eterna e que para que todos nós, no solo das nossas almas. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos na maior saída possível, porque o Cristo, ele
saiu, e isso quem diz é Emmanuel ainda, na sua coleção Fonte Viva, né, nos livros de análise do Evangelho, ele vai dizer: segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós. Então, esse é o deslocamento de Jesus, né? Ele sai das zonas celestes para estar conosco, espalhando claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a luz pudesse brilhar, a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil ser substituído por milhões de mensageiros, se assim o desejasse. Então Jesus ele sai das esferas superiores, ele nos dá o exemplo do tamanho do sair, nos convidando, eu penso, a cada vez mais sairmos de nós mesmos. E ele sai também através do esquecimento de si mesmo. Então, ele deixa de lado as suas próprias necessidades, digamos assim, entre aspas, que a gente não sabe bem quais são as necessidades de Jesus, mas ele vem estar conosco num sacrifício, né? Para nós é entendido como sacrifício. Então, ele vem aqui e ele se diminui para se humaniza para que a sua vida e a sua mensagem fosse alguma coisa que nós pudéssemos nos relacionar, pudéssemos entender. Então, ele se humaniza e ele padece na cruz, em total obediência a Deus, em total obediência ao Pai e num gesto máximo de amor pela humanidade. Esse é o nível de sair de Jesus. Como é que ele faz? Como é que ele fez a sua semeadura? A semeadura do Cristo, ela tem sido feita através do tempo. Ele veio num determinado momento e lançou as sementes do seu evangelho, mas continua através do tempo lançando essas sementes através daí dos seus emissários que continuam a trazer as revelações que nos ajudam a entender melhor a vida e todas as coisas. Então, ele faz de forma gradativa, ele usa do tempo para fazer a sua semeadura. E quais são os métodos que Jesus usa para semear? Jesus, ele vai usar da palavra, né? Ele era o verbo, ele era, como nós sabemos, o médium de Deus, então ele dialoga com a gente, trazendo as palavras de vida eterna, trazendo os ensinamentos da lei de Deus, que vão nos ajudar. Mas é importante que a gente repare que Jesus, ele lança as suas sementes não só através da palavra, ele também lança as suas sementes através do silêncio, e ele lança as suas sementes através do exemplo. Então, alguém pode estar pensando, talvez, aí, mas eu não sou expositor espírita, então eu não posso ser semeador. Não é verdade. Não é verdade, porque há muitas e muitas formas de se fazer a semeadura. Até o silêncio, como nós falamos. E aí Arthur Valadares, ele fala isso em uma de suas palestras, mas também o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele traz uma descrição belíssima do momento da crucificação, da agonia de Jesus, dizendo exatamente do seu silêncio. Daquele momento em que não houve palavras, não houve reclamação, não houve argumentação do Cristo, não houve condenação da sua parte, não houve qualquer ruído, a não ser o silêncio que até hoje ecoa na forma de um imenso aprendizado que não quer se calar.
que é o aprendizado da resignação diante das dificuldades, da aceitação da vontade de Deus. Então, ele lançou essa semente de forma absolutamente silenciosa e, obviamente, através dos seus exemplos. E como é, então, que ele... qual é a sua técnica principal, né? A técnica principal que Jesus vai usar é exatamente o respeito e o amor pelas criaturas. E aqui é onde eu penso a gente ainda tem um longo caminho a percorrer nessa condição de aprendizes, de semeadores que nós somos. Então, Jesus, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, Jesus, ele vai ensinar, por exemplo, dentro dessa técnica de respeito e de amor, não, a gente já falou, ele se diminuiu, né? Ele se fez humano, então respeito e amor significa horizontalidade, não humilhar o outro, não falar de cima para baixo, mas buscar uma conexão e uma comunicação na horizontalidade das relações, e ele vai ensinar de acordo com a capacidade de cada ouvinte, como nós vimos na parábola do reino. Então, foram 6 parábolas que nós trouxemos. Por que será que ele falou a mesma coisa de formas diferentes? Porque quem escutava era diferente. Porque quem escutava, quando ele falou que o reino de Deus é como a rede que é lançada no mar, era um pescador. Porque quem escutava quando ele fala da semente que é lançada no campo é o homem do campo. Porque quem escutava quando ele fala que o reino de Deus é como o fermento que se coloca dentro da massa é a mulher que trabalhava dentro de casa. Então, como semeador, né, Jesus nos deixa essa lição importante, não só da horizontalidade, mas da sensibilidade, de entender quem é que escuta, de entender quem é aquela alma, qual o seu contexto, qual a sua história, qual a sua capacidade de absorção. E ele fez isso com maestria. E nós, muitas vezes, somos absolutamente insensíveis e presunçosos. Quando as criaturas não entendem, nós achamos que o problema é delas, quando, na verdade, o problema é nosso, que não somos sensíveis o suficiente e capacitados o suficiente na nossa tarefa de semeadores ainda. Então, ele descia ao padrão daqueles indivíduos, conhecendo as suas histórias, para semear de maneira respeitosa, amorosa e eficaz. Jesus, para além disso, ele... isso aqui a gente já falou, então, continuando aqui, perdão, foi meio repetido ali. Muito bem. Aqui a gente traz uma passagem de Paulo que eu acho que ilustra bastante essa ideia que a gente está conversando aqui, que eu estou conversando aqui, não é? Quer dizer, Paulo, como um bom semeador e bom estudante, discípulo do Cristo, ele representa essa técnica de Jesus, quando ele diz em sua carta a Coríntios: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. É tão lindo isso. E veja bem que se fazer fraco como um fraco é reconhecer a sua própria fraqueza. Quando for falar com o fraco, é entender que
eu também sou fraco. Eu também tenho as minhas fraquezas. Então, quando eu vou falar com fraco, eu não falo da posição de forte, mas eu falo da posição de igual. E para isso é preciso que a gente tenha empatia, é preciso que a gente faça o exercício de se colocar no lugar do outro, de procurar buscar o humano em nós, aquilo em nós que vai se conectar com a situação do outro, para que a gente fale com o outro de igual para igual e não de cima para baixo, né? Então, isso é conhecer o outro, empatizar com o outro, tentar entender o lugar onde o outro está, de fragilidade, de dor, de dificuldade. Isso nos ajuda a semearmos com respeito, com amorosidade, o que capacita, digamos assim, o semeador. E para além de jogar a semente, é importante, e isso também é uma página de Emmanuel, intitulada O Trabalhador Divino, onde há uma citação de João Batista que diz: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então, essa referência de João Batista mostra ele que poderia ter apresentado e falado de Jesus de muitas maneiras, como Salvador, né? Como um grande guerreiro, ele coloca Jesus com uma pá na mão. Então, nós, enquanto semeadores, nós vamos jogar a semente, mas na percepção do terreno com o qual nós estamos lidando, nós podemos também ajudar a limpar aquele terreno, a preparar aquele terreno. É importante que a gente entenda uma coisa: nós não somos responsáveis pela produção do terreno alheio. Cada espírito é agricultor da sua própria alma, da sua própria terra. Mas, na condição de semeadores, para além de lançar a semente, nós podemos cooperar com a limpeza do terreno, nós podemos cooperar ajudando, apontando, trabalhando junto com aquele irmão para criar condições melhores para que a semente possa florescer, como fez também Jesus. Muito bem. E agora nós vamos para a última parte, né, nesses minutinhos finais, agora já com o entendimento melhor da parábola, dos seus elementos, do seu significado, qual é a aplicação dessa parábola nas nossas vidas. E aí a gente tem, né, 2 pontos para olhar aqui. E vamos focar nesse primeiro ponto um pouquinho mais do que no segundo, que é o ponto do semeador e o ponto do solo. Todos nós somos semeadores e temos um solo. Quanto mais fértil, trabalhado, preparado estiver o solo da nossa própria alma, mais ele florescerá, mais ele frutificará, mais bem nós vamos produzir e mais nós teremos, mais frutos, nós teremos frutos e sementes a oferecer àqueles que estão ao nosso lado. Então, há uma relação íntima entre o solo da nossa alma e a nossa condição de semeadores. Então, quem são, né, os semeadores? Nós já respondemos um pouco essa pergunta, somos todos nós. Lembrando que semeador não é profissão. Há alguns que tomam, por exemplo, as palestras espíritas quase como que uma carreira profissional. Os semeadores que nós somos, na verdade, todos aprendizes do Evangelho, e semeador é todo aquele que decide, que opta por ser útil. Não é necessário título, mas é necessário esforço, boa vontade, disciplina e compromisso. O semeador maior é Jesus, e semeadores mesmo são
os seus discípulos mais imediatos, né? Os espíritos mais elevados, mentores da humanidade. Nós aqui estamos buscando, na posição de semeadores, exercitar a lei de solidariedade e de fraternidade, começando a deixar o nosso eu de lado e perceber a dor e a necessidade humana à nossa volta. Qual é a nossa seara? A seara é o mundo, né? Assim como a terra é o mundo, é o campo de Jesus, também para nós, a nossa seara. Eu não tenho nenhum trabalho voluntário que eu faço. Tá bom, tem família? Vai trabalhar todos os dias, né? Tem vizinho? Então tem seara. Seara é todo lugar onde houver gente. Então, o mundo é a nossa seara. Mas essa tarefa de modificação do mundo e de semeadura é muito difícil. O mundo está cheio de problemas. Eu não sei se consigo fazer isso. E aí a gente tem que se lembrar, e a gente traz aqui uma passagem para vocês da carta de Paulo ao Coríntios, né? Que não se semeia o corpo que há de nascer, mas apenas o grão de trigo ou qualquer outra semente. Então, quando nós semeamos, nós não vamos esperar grandes feitos e grandes modificações. Há muitas lições por trás da ideia da semente. Então, a semeadura, isso é importante também para a gente manter na nossa mente, para que a gente não se frustre com o processo, né? Nós não estamos semeando já alguma coisa pronta, nós estamos semeando uma semente, um grão, uma ideia, um potencial, algo latente que amanhã ou depois, sendo trabalhado pela vida, pelo próprio Espírito, por Deus, vai vir a gerar flores e frutos. Então, é preciso, na condição de semeadores, que a gente entenda que a vida, a colheita, entre a semeadura e a colheita, há um processo que não está sob o nosso controle. A gente pode fazer a nossa parte, mas cabe ao outro o cultivo do seu próprio solo, e a Deus e a Jesus na condução dessa terra bendita, a criação das condições necessárias que vão preparar o solo para que, no devido tempo, aquela semente dê frutos. É também importante, na condição de semeadores, que a gente se lembre, e isso é muito importante, quando Jesus fala: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, de seu pai, sua mãe, mulher, filhos, terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, terá por herança a vida eterna. Que quando Jesus disse isso, ele, obviamente, não estava fazendo nenhuma apologia e não estava nos induzindo a abandonarmos os nossos familiares, mas a entendermos que também a nossa mãe, nosso pai, nosso marido, nossos filhos são campos individuais. Cada um vai produzir ao seu tempo, não é? Então, não é possível, e aqui ele tem Emmanuel tem uma interpretação bastante bonita no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154, chamado Renunciar, onde ele vai dizer assim: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se o filho é rebelde, se os irmãos são cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores e perfeitos, unindo-se ainda mais a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Isso é uma mensagem que eu deixo aí para alguns bons amigos que têm conversado comigo ultimamente
nessa angústia de não ver os seus queridos acompanhando os seus movimentos e os seus processos. Olha o que Emmanuel diz, não é? A gente joga aquela semente que jamais vai se perder, com respeito e com carinho à terra alheia, lembrando de que se a semente não encontra ainda o terreno preparado para que ela produza, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores e perfeitos. Unindo-se é renunciar a essa demanda, renunciar a essa exigência. Como? Unindo-se ainda mais a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Através do nosso exemplo, através da nossa presença carinhosa, não é? Não foi assim, não foi exatamente isso que Jesus recomendou a Joana de Cusa, que ela voltasse para casa perto daquele marido que não entendia os anseios do seu coração, não entendia os ideais que ela havia abraçado e só voltasse para ele depois que ela tivesse completado a sua tarefa de semeadora, não é? Mas com respeito ao terreno alheio, como fez Jesus. Outra condição importante do semeador é precisamente a disciplina. E aqui nós vamos ver essa passagem que vai dizer: todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, muitas vezes, na nossa imaturidade, na nossa impaciência, nós, na nossa cegueira espiritual, nós nos frustramos com o processo, né? Nos frustramos conosco mesmos, com o nosso próprio processo, nos frustramos com os outros, sejam os outros individualmente, sejam os outros coletivamente. Muitas pessoas, por exemplo, desistem do movimento espírita. Hoje nós vivemos um momento bastante particular, porque se, por um lado, a pandemia nos botou dentro de casa e nos fez prestar atenção, por exemplo, ao núcleo familiar de uma maneira que nós antes não prestávamos, nós não podemos sair de um extremo onde nós estávamos fora o tempo todo para estarmos dentro e, digamos assim, preguiçosos ou desconectados da nossa tarefa e da nossa missão de semeadores dentro da sociedade, né? Então, é preciso manter esse estímulo no nosso coração, é preciso manter a fé, lembrando que Jesus vai à frente de nós, ele que é o divino semeador, abençoando a nossa humilde cooperação, né? Ele que vai limpando, que vai ajudando a abrir e a melhorar todos os terrenos do mundo. Muito bem. E a gente chega, então, aqui ao final, olhando aqui, 8h54, muito bem, da nossa reflexão, voltando, então, ao nosso terreno, né? Ao terreno da nossa própria alma. Lembrando, nesse tempo de muita depressão, muita frustração, de muito desânimo, que todos os terrenos estão sendo trabalhados pelo amor de Deus, que todos os terrenos são fadados
a serem bons terrenos. É importante que a gente já reconheça as flores que brotam dentro de nós, ainda que muitas vezes abafadas pelos espinhos, mas que nós já reconheçamos também os frutos que o Evangelho começa a produzir na nossa alma, e tenhamos certeza de que muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós produzimos é insignificante, mas não é. Não é. O mundo precisa de vários semeadores de todas as matrizes. O palestrante espírita, o médium famoso, não estão na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, falando com os seus amigos. Cada um de nós tem um potencial, tem talentos, tem possibilidades. E a gente gosta sempre de lembrar a nossa missão na Terra, o propósito da nossa encarnação é não só a nossa melhoria espiritual, mas como também a contribuição que nós fazemos nesse mundo. E todos nós que quisermos ser úteis, que reconhecermos que é no serviço, que é no trabalho, acima de tudo, no esquecimento de nós mesmos, que está a chave para a felicidade, porque aí o cumprimento da lei de Deus, nós vamos nos compenetrar da nossa tarefa de semeadores do Evangelho e agricultores do Evangelho, portas adentro de nossa própria alma. Jesus já dizia: a seara é imensa, os trabalhadores são muito poucos. Meus queridos, nós precisamos de trabalhadores, precisamos de mãos operosas no dia a dia das vidas, de volta dentro das casas espíritas, porque apesar de hoje nós termos o conforto das redes sociais, de uma palestra como essa, nós ainda somos semeadores iniciantes, despreparados, muitas vezes desqualificados, com terrenos ainda que necessitam de muito trabalho. Então, a casa espírita é aquele espaço abençoado onde nós vamos nos compenetrar destas lições, multiplicar as possibilidades de trabalho, apoiando-nos mutuamente para que possamos, ao terminar essa jornada, olhar para trás e ter a alegria de perceber, como na foto do slide, que a terra da nossa alma, devagarinho, vai tendo mais e mais áreas verdes do que áreas secas, áreas que produzem, áreas que geram bem e amor a serviço de nós e da humanidade. Que Deus nos abençoe e nos inspire dentro dessa tarefa. Muito obrigada, querida Suzana, que mensagem linda, né? É tão bom escutar as parábolas, que quantas camadas de aprendizado, né? Eu não sei quantas vezes eu já escutei essa parábola e cada vez a gente aprende uma coisa nova, né, querida? Muito obrigada por esse estudo tão completo que você ofereceu para a gente. Já que você está tão inspirada assim lá com os homens protetores à nossa volta, você faz a nossa prece de encerramento, querida? Sim, vamos fazer. Então, convidando a todos que se unam a nós, em pensamento, em oração, na noite de hoje, dizendo: Senhor, muito obrigada pela oportunidade do estudo, do trabalho, a oportunidade de aqui estarmos nessa noite, de todas as bênçãos que recebemos pelas vias do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, e inspira-nos, que a Tua doce presença possa ser esse farol de luz, injetando ânimo nas nossas almas, ajudando-nos a nos compenetrarmos, Senhor, da nossa tarefa nesse mundo e darmos conta da nossa administração.
Abençoa e inspira, Senhor, a cada um de nós aqui presentes, a todos aqueles que vierem, porventura, a escutar esta pequena reflexão. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa, Senhor, a tantos que choram, que sofrem, que lutam nesse mundo de Deus, para que a palavra do Teu Evangelho, para que a semente, Senhor, da Boa Nova, possa devagarinho encontrar guarida nas suas almas, fazendo flor e alimentando, nutrindo seus espíritos nessa jornada evolutiva. Obrigada mais uma vez, Mestre, pelas bênçãos da noite de hoje. Abençoa, Senhor, a todos os pedidos, a todos os nomes, a tantos, Senhor, mais uma vez, a tantos que choram, tantos corações sofridos, nesse dia de hoje, tantas lutas. Dai consolação para cada coração e para nós, Senhor, que já buscamos ser terras férteis. Dai-nos coragem e forças para testemunharmos, Senhor, tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que aprendemos, transformando o nosso esforço, as nossas lutas em virtudes, em flores, em frutos, que alimentem a nossa própria alma e a todos aqueles que estejam conosco. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da noite hoje. Despede-nos da tua paz e ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada. Um beijo bem grande para você e para sua linda família, viu? Obrigada, querida, para vocês todos. Boa noite. Boa noite. Bom, queridos, mais uma vez, foi muito bom estar aqui com todos e vamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana. Estamos aí, lembrando que continuamos com os cursos no Zoom, tá bom? E a gente colocou ali, quem quiser mais informação sobre a nossa casa, tem um link do grupo de informações, tá bom? Um abraço, um beijo para todos, até a próxima.